Governo Lula lança plano que prevê interdição de área desmatada no país, Petrobras vai retirar sonda. À noite, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado hoje, 5, e falará sobre o plano. Nesta segunda-feira, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo Lula lançou a reformulação de um antigo plano para enfrentar o desmatamento na Amazônia. A proposta, anunciada pelo presidente Lula e pela ministra Marina Silva, prevê o embargo imediato de metade da área desmatada ilegalmente no Brasil. O projeto, nomeadamente Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, PPCDAM, também projeta a criação, até 2027, de novas unidades de conservação em 3 milhões de hectares e área equivalente ao estado de Alagoas, segundo o G1. Além disso, o plano tem o objetivo de ajudar o Brasil a cumprir a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. A iniciativa é interministerial e envolve 17 pastas, com coordenação do Ministério do Meio Ambiente e participação de dezenas de órgãos públicos. O PPCDAM foi criado em 2004, no primeiro mandato de Lula e por iniciativa da ministra. Especialistas afirmam que o PPCDAM foi fundamental para o Brasil reduzir o desmatamento na Amazônia. Entretanto, o projeto foi encerrado em 2019 no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, sob críticas de ambientalistas no Brasil e no exterior. No geral, a reformulação apresentada hoje, 5, será constituída por 4 eixos: atividades produtivas sustentáveis, o monitoramento e controle ambiental, o ordenamento territorial e fundiário e instrumentos normativos e econômicos. A mídia analisa que a retomada do PPCDAM ocorre em meio a uma ofensiva do Centrão e da bancada ruralista contra pontos sensíveis da agenda ambiental do governo. Marina Silva tem sido alvo de críticas do grupo parlamentar e de setores do governo pela decisão do IBAMA de não autorizar a Petrobras a iniciar os estudos para prospectar petróleo na margem equatorial. Petrobras vai retirar sonda de perfuração. A Petrobras vai retirar nesta semana a sonda que está mobilizada na bacia da foz do Rio Amazonas, no litoral do Amapá. O equipamento só será mantido na região se o IBAMA reverter a decisão de maio que negou a licença para perfurar um bloco na área, informou o jornal O Globo. A sonda será deslocada para bacias do sudeste do país, como a bacia de Campos, num processo que demora cerca de 2 semanas. A Petrobras estima um gasto diário de 3,4 milhões de reais para manter a sonda e outras estruturas na região. A empresa apresentou recurso contra a decisão do órgão ambiental, mas não há data para uma nova análise. Mais uma notícia. Lula e Lira se encontram no Planalto. O líder da Câmara diz que Congresso é reformador e liberal. Presidente e líder dos deputados finalmente se encontraram em Brasília após uma semana tensa entre Legislativo e Executivo. Na visão de Lira, governo Lula precisa entender que o Congresso de agora não é o mesmo de 20 anos atrás. Nesta segunda-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para um café da manhã no Palácio do Planalto. O encontro durou 1 hora e Lira chegou ao Alvorada por volta das 8h20 e deixou o local às 9h20. A reunião não constava na agenda oficial de ambos até às 9h30, de acordo com o G1. Esse foi o primeiro encontro presencial entre Lula e Lira desde a sequência de derrotas impostas pela Câmara ao Palácio do Planalto nas últimas semanas. No auge da crise na quarta-feira passada, 31, foi bastante ventilado que os dois se encontrariam, entretanto, apenas um telefonema aconteceu. Em entrevista à CNN após a reunião, o líder da Câmara disse que o Congresso não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda. É um Congresso reformador, liberal, conversador, que tem posicionamentos próprios, acrescentando que as redes sociais influenciam os parlamentares. Nós sabemos que a dinâmica hoje é outra. Através das redes sociais, os parlamentares sofrem influência direta dos seus eleitores. A realidade fática de um Congresso de hoje não é igual ao de um Congresso de 20 anos atrás. O governo precisa se mobilizar, a articulação precisa estar mais atenta e eu penso que dentre todas essas articulações o governo vai, a partir de hoje, com a participação do presidente Lula, ter uma participação mais efetiva na construção dessa base mais sólida, avaliou. Ao mesmo tempo, Lira considerou que o foco deve ser na reforma tributária.
Eu pedi envolvimento do governo e o presidente tem interesse nessa matéria. Nós combinamos que ela tem que ir ao plenário da Câmara ainda nesse semestre, antes do recesso parlamentar. O deputado também declarou que líderes partidários devem se reunir com Lula hoje, 5, debater a articulação política do governo. Também na semana passada o presidente da Câmara disse que o governo precisaria andar com as próprias pernas, acrescentando que há uma insatisfação generalizada na Câmara com a articulação da gestão. Já Lula minimizou as dificuldades enfrentadas e disse que o resultado foi melhor do que era o esperado, recordou a mídia. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações, declarou Lula citado pela mídia. A aprovação referida foi a aprovação do Senado da medida provisória que organiza ministérios do governo. Se não aprovada, a estrutura ministerial de Lula, que contém 37 ministérios agora, voltaria ao formato do governo anterior, com 23 ministérios. Mais uma notícia. Anúncio da Arábia Saudita sobre petróleo pode prejudicar nova política da Petrobras, diz mídia. A decisão saudita pode atrapalhar os planos da Petrobras a longo prazo, visto que a estatal brasileira anunciou sua nova política de preços no mês passado sob um contexto de queda da cotação internacional do petróleo. Ontem, 4, a OPEP+ chegou a um acordo para estender os cortes de produção até 2024 e dar aos Emirados Árabes Unidos uma cota maior no próximo ano. A Arábia Saudita anunciou que fará um corte voluntário adicional de 1 milhão de barris de petróleo por dia, como parte de um acordo fechado pela OPEP+. A decisão colocará pressão na alta dos preços, e sendo assim, quanto maior a cotação da commodity no mercado internacional, pior a vida da estatal, uma vez que a petrolífera abandonou a política de paridade internacional. Ou seja, de um lado, a Petrobras será pressionada pelo governo para manter os preços mais baixos na ponta. Do outro, sofrerá críticas se passar a absorver o prejuízo dessa conta, segundo o jornal O Globo. A Arábia Saudita é o maior exportador do mundo de petróleo, respondendo por 17% das vendas globais. O barril caiu de $100, R$ 493, no segundo semestre do ano passado, para o patamar de $70, R$ 345, e atualmente, contudo, os sauditas têm expectativa de subir o valor para ao menos $80, R$ 394, relata a mídia. O jornal também sinaliza que a ofensiva para elevar os preços pode não parar por aí. Na manhã desta segunda-feira, 5, a cotação subiu com força. Por volta das 10h30, os contratos futuros com vencimento em julho de 2023 eram negociados em alta de 2,17%, a $73,30, R$ 393. Mais uma notícia. Conselheiro de Zelensky classifica planos de paz de Brasil e Indonésia como irrealistas. Para Podolya, os planos de paz para cessar o conflito entre Rússia e Ucrânia apresentados pelos dois países podem o mais prejudicar do que levar a algum tipo de acordo. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podolya criticou nesta segunda-feira, 5, os planos de paz para a Ucrânia propostos pela Indonésia e pelo Brasil, os classificando como afastados da realidade e, portanto, prejudiciais. Nós pegamos o roteiro indonésio e brasileiro. Eles são separados da realidade, não são sobre justiça e nem sobre o fim da guerra, então é mais provável que prejudiquem do que levem a algum tipo de processo ou acordo justo, disse Podolya. No diálogo de Shangri-La no fim de semana passado, o ministro da Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, revelou um plano de paz para a Ucrânia semelhante ao cenário coreano, que implica a criação de uma zona desmilitarizada entre a Rússia e a Ucrânia que seria supervisionada por tropas de manutenção da paz da ONU. Em abril, Luiz Inácio Lula da Silva disse que os Estados Unidos e a Europa deveriam começar a falar sobre um acordo na Ucrânia, e não encorajar o conflito. O presidente pediu aos países não envolvidos que assumam a responsabilidade de avançar nas negociações para um acordo, bem como fornecer à Rússia condições mínimas para encerrar o conflito. Além disso, Lula sugeriu a criação de um formato semelhante ao G20 para discutir a situação na Ucrânia.